Hebreus 9. O sacrifício de Cristo não se repete, é perfeito e eficaz. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados, porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, a todo o povo tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água e lã, tinta de escarlate, esopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente, também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. O sacrifício de Cristo é eficaz para sempre. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com os sacrifícios a eles superiores, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o guardam para a salvação. Essas são, irmãos, as palavras do Senhor. Graças a Deus. Amados irmãos, aqui mostra claramente que Jesus morreu uma única vez, então não existe reencarnação. Reencarnação é o que o inimigo tenta enganar o povo dizendo que existe reencarnação. E o povo, com esse pensamento,
que pode pecar, vai nascer em outra vida, que você vem em forma de rei em outra vida. Isso não existe, isso é enganação do maligno. Jesus morreu uma única vez, ele foi o próprio templo para que eu e você tivéssemos a vida eterna, que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele foi o mediador, ele é o mediador entre nós e Deus. É através dele que as nossas orações sobem para Deus, que Deus nos ouve. Então, tudo aquilo que você pedir, que você orar, em nome de Jesus, ele intercede ao Pai, e o Pai ouve ele e nos dá a graça, nos dá os benefícios que precisamos. É ele que nos dá, é através dele que temos a salvação eterna. Então, todo aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Então, não se engane dizendo que existe reencarnação. Então, para que de nada serviria o sacrifício de Jesus Cristo? Então, irmãos, quando alguém fala em reencarnação, lembre da cruz. Jesus já morreu uma única vez. Seria como se não valesse nada o sacrifício de Cristo. Então, não se engane. Jesus morreu uma única vez. Eu e você temos uma única vez para morrer. Não vai ter outra vida, outro jeito de você vir nesse mundo. Você veio uma vez só e vai uma única vez. E Jesus morreu uma única vez, ele vai voltar só a segunda vez para buscar a igreja. Mas não que vai existir esse novo mundo, vai existir uma nova terra espiritual, uma nova Jerusalém, que não é essa que nós vivemos agora. Vai ser em espírito, uma única, eterna, é essa vida eterna que todos nós teremos, que haverá paz, não haverá mais angústia nem aflição. Então é para isso que Jesus se entregou, para que eu e você tivéssemos a vida eterna. Jesus voltará em glória, vai voltar como rei e não mais como ovelha, que morreu sem reclamar, foi para a morte e agora ele vai voltar como leão, como justiça. Ele vai vir fazer justiça e vai vir buscar sua igreja. Eu e você teremos que ser igreja dele. Senão, quem não quiser vai ficar aqui sofrendo, padecendo. Depois que a trombeta tocar e aí ele resgatar a sua igreja, ele vai vir buscar a igreja santa, a igreja que aceitou a Cristo, que negou as coisas desse mundo, que morreu para esse mundo, que morreu para esse pecado, os desejos da carne, aquilo que não leva à salvação. Porque o reino de Deus é puro, irmão. O reino de Deus é lindo, é maravilhoso e lá não entra pecado. Lá não vai entrar sujeira, não vai entrar imundícia. Então, temos que nos santificar aqui na terra, buscar a Deus, clamar a Deus, para que possamos entrar na salvação eterna. Essas são as palavras do Senhor. Graças a Deus.